Oi pessoal, meu nome é Diogo Harter e bem-vindos ao canal. Na última aula eu recebi comentários com questões sobre paleta, então eu decidi fazer esse vídeo onde a gente desenvolve juntos uma paleta que eu considero ideal para o iniciante de pintura, tomando como base a famosa paleta Zorn. Espero que gostem. Bom vídeo! Eu achei essa questão sobre paleta bastante interessante, porque eu lembro que quando eu estava começando, sem muita instrução, eu acabei gastando um dinheiro desnecessário em materiais que não fazem sentido. Então achei que essa aula podia ajudar quem está começando a economizar e ser mais assertivo. Então primeiro eu gostaria de conversar um pouco sobre a paleta Zorn, e mais para o final do vídeo eu vou poder desenvolver uma análise sobre essa paleta, assim como algumas dicas para aumentar a versatilidade dela na produção de temas variados. A paleta Zorn é uma paleta atribuída a Ender Zorn, que nada mais é do que uma paleta reduzida. Nela usamos o amarelo ocre, preto ou preto marfim, vermelho cádmio e branco titânio. Mas eu já aviso logo de saída que esse sistema não é um sistema rígido de cor. Claramente é possível ver nas pinturas do Zorn outras cores. Ou você acha que ele faria esses verdes vibrantes da vegetação com ocre e preto? Olha esse verde Viridian escancarado na roupa dele. E esse azulzão da água? Poderia ser mesmo um aproveitamento do espectro azulado do preto misturado ao branco? É impossível. Agora que a gente já quebrou um pouco essa lenda sobre a paleta Zorn, eu vou pedir licença para vocês e acrescentar um verde esmeralda, que vai me ajudar a construir uma vegetação no plano de fundo mais cromática. E olha, se você está assistindo esse vídeo e não conhece Zorn, não sabe o que está perdendo, viu? Existem pintores que a gente descobre a todo momento, dentro da história da arte, que são excelentes. E dependendo da sua fase de estudo, você vai se apegar mais um ou mais a outro. E tá tudo certo. Contudo, para mim, uma tríade que é sempre atemporal, que eu considero os três grandes pilares da técnica de pintura, são Sargent, Sorolla e Zorn. Eu lembro que quando eu fui apresentado para Zorn a primeira vez, me passou um pouco batido, e com vergonha eu digo que eu não tinha percebido a verdadeira grandeza desse pintor. Me pareceu mais um excelente pintor. E ficou nisso. Contudo, à medida que eu fui aprendendo mais sobre a pintura e ganhando mais estofo, quando eu revisitei ele, ficou evidente a singularidade ímpar desse artista. Uma pena que os dados que eu encontro sobre ele na internet são um pouco confusos. Ele nasceu em 1860 e eu sei que ele frequentou a Real Academia Sueca de Artes em Estocolmo, mas a data que ele ingressou lá varia de acordo com a fonte. Eu encontrei em 1872, 1875, 1880, mas aparentemente todas as fontes concordam que ele saiu de lá em 1885. Inclusive a informação que eu achei mais recorrente foi essa, que ele permaneceu lá por 5 anos, de 1880 a 85. O que eu já acho incrível, que alguém com uma técnica como a dele tenha estudado em uma academia somente 5 anos. Mas logo logo no vídeo a gente vai ver que muito desse primor técnico do Zorn provavelmente venha do estudo de outras mídias das quais ele dominava muito bem. E claro, não é porque o cara tá fora de uma academia que ele para de estudar. Talvez muito pelo contrário. Ou realmente ele era um gênio. Os gênios, eles existem dentro da arte, mas eles são mais raros do que geralmente as pessoas acreditam. Eu digo que 5 anos é pouco, porque frequentemente os pintores mais proeminentes daquela época estudavam entre 7 a 15 anos nas academias. Não à toa que os pintores com aquele nível técnico de pintura não são hoje produzidos no mesmo patamar. Mas se você tem dados mais precisos e de fontes mais confiáveis que as minhas, coloca aí nos comentários, vamos compartilhar conhecimento. Mas uma coisa que eu gostaria de ressaltar é que quando Zorn saiu da academia,
saiu insatisfeito com o conservadorismo da mesma. Mas vejam bem, 5 anos também não é pouco tempo. E, na minha opinião pessoal, os melhores artistas daquele século trilhavam um caminho muito semelhante. Se dedicavam mais 5 anos dentro da rigidez das academias, e quando se libertavam delas, tomavam naturalmente o caminho de uma pintura mais orgânica e fluida, mais espontânea. E, embora o movimento impressionista ainda não tivesse acontecido, esses artistas naturalmente já haviam chegado em um nível de expressão e soltura muito avançado, e, no meu gosto pessoal, até melhores que os impressionistas, por causa dessa concatenação de ideias, que vinha naturalmente graças à sua maturidade artística, o fato de já serem artistas experimentados. Contudo, eu acho importante ressaltar que eles só chegavam nessa fase de liberdade e experimentação após muito tempo de dedicação. Ninguém nasce pronto e dom não significa nada sem o estudo. Inclusive, qualquer inteligência pode ser aprendida, contanto que você esteja aberto para o conhecimento. Quanto a esse estudo da paleta Zorn, eu iniciei o desenho com uma mistura de ocre, vermelho e preto, conseguindo uma cor um pouco mais próxima à da pele, um tom que eu considerei interessante para o desenho. Pessoal, como vocês já devem ter percebido, eu fiz uma análise na minha pintura e decidi fazer uma segunda intervenção com relação à paleta Zorn mais tradicional, colocando o azul ultramar. Não havia uma necessidade tão essencial de se colocar o azul quanto foi na adição do verde. Eu poderia ter aproveitado o aspecto azulado do preto com o branco na realização da pintura. Contudo, eu optei por uma pintura mais vívida. Zorn é muito famoso pela paleta atribuída a ele. Contudo, eu queria deixar em evidência para vocês as grandiosas características da pintura dele. Uma das principais são os designs de formas ousadas e maravilhosas que ele fazia. Eu sei que ele estudou escultura em madeira e talvez isso explique um pouco das curvas e concavidades que ele fazia muito frequentemente, abruptas, mas não ao ponto de serem feias, mas de serem arrojadas, corajosas. Um outro aspecto muito interessante é aquela pincelada valente, que frequentemente deixa um rastro de várias cores e a marca volumosa das cerdas, algo que eu acredito ele tenha se inspirado bastante através da gravura, uma outra técnica que ele dominava muito bem. Zorn, evidentemente, era um grande desenhista, e isso fica claro em seus designs. E tudo isso acompanhado com uma capacidade de otimização de pinceladas incrível. Eu sempre digo para os alunos, quer saber o quão experiente é um artista na arte tradicional? Observa a capacidade que ele tem de representar muito com menos, ou seja, o máximo de informações com o mínimo de pinceladas. E nisso, Zorn é insuperável. Outra grande habilidade do Zorn, não tão comentada também, é a sua maestria como aquarelista. Assim como eu acredito que o desenvolvimento dele na gravura e na escultura tenham beneficiado a sua pintura, eu acredito que a aquarela teve um grande papel nessa pintura tão destemida que ele produzia. Então aí a gente vê o alto nível técnico que ele tinha em diversas áreas da arte. Na pintura, na escultura, na gravura, na aquarela, no design. O cara não parava. Tudo isso aliado a uma grande capacidade de transmitir ao espectador o clima, o sentimento
das cenas que ele retratava. Inclusive, ele era muito conhecido, né, pela retratação, pela captação do caráter individual do modelo, e também ficou muito famoso pelas pinturas de nu e as belíssimas representações de água. Tudo isso, como vocês bem sabem, utilizando uma paleta bastante reduzida. Agora, aproveita aí que você está inebriado com tanta beleza, cheio de conhecimento, grato pela vida. E curte aí, vai, se inscreve, aciona o sininho, me dá essa força. Quanto à minha pintura, eu iniciei pelo fundo, trabalhando primeiro a parte mais escura, com preto e verde esmeralda principalmente, e fui clareando esse tom de verde utilizando ocre e branco. E depois disso não senti necessidade de retrabalhar o fundo nesse estudo. Já na figura, eu realizei uma pintura em duas camadas. Uma primeira um pouco mais simplificada e a segunda procurando uma maior variação cromática e inserindo uma presença maior da iluminação externa sobre o rosto. Quanto às roupas, eu adoro fazer roupa de maneira mais solta. Ou seja, como ali não é o foco, eu aproveito essa área para brincar um pouco mais. Fazer uma pintura mais divertida e impressionista. Inclusive, quando eu decidi adicionar o azul ultramar na paleta de cores, também decidi colocar um pouco desse tom azulado na boina do Senhor. Eu adorei esse bigode dele. Me deu a oportunidade de usar um brilho bastante intenso naquela pontinha virada. E acho que isso trouxe um aspecto peculiar e exótico na medida certa. Então, numa análise aqui sobre a paleta Zorn, a gente pode concluir que ela tem grandes benefícios na questão dos tons de pele, com a união de todas as tintas da paleta Zorn tradicional nas concentrações corretas, a gente consegue tons de pele bastante interessantes e simplificados. Assim, a gente pode concluir que é uma grande paleta para retratos. Ou seja, é uma paleta muito simples para essa função e por isso muito boa para iniciantes. Por outro lado, na paleta Zorn tradicional, eu friso aqui, acabamos não tendo uma gama cromática muito boa
para paisagens, com verdes e azuis limitados, assim como o amarelo também. Então agora, com todas essas informações, eu posso concluir em uma resposta para o André, que tinha me perguntado sobre uma paleta para iniciantes. Como vimos, a paleta Zorn é excelente para retratos. E para aumentar a versatilidade dela na hora da produção de temas mais cromáticos, como a paisagem, e até mesmo outros temas, como a pintura de animais ou natureza morta, podemos adicionar a ela outras cores, como amarelo cádmio, esmeralda e azul ultramar. E eu ainda acrescentaria um terra siena. Eu sempre acho muito importante ter algum terra coringa na paleta. E claro, à medida que você for aumentando a sua experiência, aumente também a gama das suas tintas e se arrisque, experimente coisas novas, para que você se divirta no processo de aprender sobre como você gosta de pintar. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que isso possa incentivar vocês a pintar sempre mais e mais. Oi gente, tudo bom? Tenho mais um recadinho para vocês. Pessoal, eu deixei um link na descrição. É uma aula bônus. Tem explicações sobre materiais, dicas sobre composição, dicas de como desenhar. E durante essa produção, vocês poderão acompanhar os insights artísticos e as decisões que um artista toma durante a pintura. Ao final de tudo, uma conversa sobre mentalidade. Sobre esse material, essa foi a maneira que eu encontrei para estreitar nossa comunicação e assim fazer um conteúdo cada vez melhor. Então não seja bobo, pega o seu material lá,